O sucesso no combate ao uso e ao tráfico de drogas é um desafio para as instituições governamentais e para a sociedade. O problema está diretamente ligado à violência em seus mais diferentes aspectos e amedronta cada vez mais a população. Para falarmos sobre a relação das drogas com a criminalidade, está aqui no programa Cidadania em Pauta de hoje o psicólogo Vandir Zafalon Júnior. Eu queria agradecer a sua presença. Ok, Fátima. Bom, vamos começar. Qual a sua experiência com relação às pessoas que usam drogas? Bom, eu sou psicólogo clínico, né? Então na clínica nós temos relações, eu atendo adolescentes e adultos, né? Eu não trabalho com crianças, então é óbvio que a gente recebe alguns pacientes, né? Que tem todo um processo aí de envolvimento, famílias, né? Que descobriram maconha na gaveta, coisas do gênero, e aí vira aquele... Né? Geralmente é um grande susto, aquele né? susto todo, e as pessoas recorrem lá à psicologia clínica. E também eu sou voluntário do IAS, que é um Instituto de Apoio Social. Nós fazemos um trabalho específico com crianças hiperativas, né? E recentemente nós fizemos um trabalho em parceria com o Condeca, que chama Vem Pra Roda Você Também, que é um trabalho extremamente preventivo de drogas. E é possível prevenir o uso de drogas? Então, esse é a proposta, né? Esse é o desafio, porque geralmente as pessoas vêm com um trabalho repressivo, né? de remediativo em cima do problema. Né? E a proposta do IAS é justamente a gente alertar e discutir com a sociedade algumas questões para que a gente possa efetivamente fazer um trabalho preventivo. Bom, e qual seria essa abordagem de prevenção? Como seria? Então, nós especificamente lá com as crianças hiperativas, né? A criança hiperativa, ela desde cedo, ela recebe aí uma discriminação muito grande, né? Como ela é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, algumas têm déficit de atenção, outras têm déficit de atenção e mais a hiperatividade. Como elas têm uma grande dificuldade de prestar atenção, né, os que têm déficit de atenção só, de prestar atenção, principalmente na idade escolar, que o professor está falando e a criança não está prestando atenção. Aquela que vive no mundo da lua. Porque ela se distrai, isso, né? Mentalmente ela está se distraindo facilmente. E o hiperativo é aquele que não para quieto, né? Não para quieto, tem o bicho carpinteiro na carteira. Então, eles são rotulados como maus alunos, eles são rotulados como mal educados, né? Eles são rotulados como... aéreos. Como alguém que não vai dar nada na vida. Então, assim, a vida toda eles ouvem coisas negativas a respeito deles. E eles têm uma probabilidade muito grande, né, para se envolver com o mundo daí das drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Né? Além desse perfil, há outros que levam as pessoas a usar a droga? Então, para nós na psicologia, a gente sempre pergunta, né, a gente minimiza um pouquinho a questão relativa ao uso da droga, e nosso foco é entender o porquê que o sujeito, o jovem no caso, está buscando a droga. Sempre existe um porquê nessas atitudes? Então, óbvio, né, sempre vai existir um porquê. Eu sempre dou o exemplo do álcool. Né? Então, por exemplo, eu sou tímido, aí eu vou ao baile, aí eu te vejo lá, por exemplo, sinto vontade de tirar você para dançar, mas a minha timidez não permite, né? Eu não consigo ir até você porque a minha timidez me bloqueia. Aí eu vou ao bar, bebo, né? O álcool, que é uma droga lícita, né? Bebo, o álcool faz todo um efeito aqui, dá uma baixada na resistência, anestesia. Eu fico um pouco mais corajoso, vou lá no baile e tiro você para dançar. E você vai dançar. Então, assim, ó, nesse momento, nessa situação, eu obtive êxito. Né? Fiquei condicionada a isso. Amanhã, depois de amanhã, quando aparecer uma outra situação que a minha timidez impedir de que eu faça, né? O que eu vou fazer de novo? Vou lá e vou beber de novo. Se eu tiver uma predisposição, né, ao vício, eu já automaticamente já estou aí, vou estar sempre recorrendo ao álcool para que eu consiga. Né? Então, veja bem, estou indo buscar algo externo, né, para resolver um problema que é interno, que é meu, que é o problema da timidez. E aí a gente vai ver algumas angústias. Então, sempre a proposta da psicologia é entender qual é o vazio que está dentro desse cidadão, que fez ele buscar um recurso, seja qual droga for lá fora, para complementar algo que está faltando internamente. Né? Por exemplo, os amigos, né? As pessoas que estão ao lado desse jovem, estão usando drogas, também é um fator para que ele busque isso, para estar no grupo? Então, claro que isso influencia, né? Mas a gente sempre precisa pensar numa questão mais ampla socialmente. Né? A questão da droga,
ela é uma consequência. Então, as pessoas relacionam a droga como uma causa da violência, né? E a gente precisa pensar um pouquinho. A droga é uma causa da violência, né? Ou a droga é uma consequência de outras violências sociais, de discriminação, de má distribuição de renda, né? De todas as outras questões que envolvem a sociedade. Então, assim, a violência social tem que ser vista de uma forma macro, porque é uma complexidade muito grande, né? E a questão do envolvimento da droga é um componente, né? A gente não pode responsabilizar a droga especificamente por todos os problemas da violência social. Bom, a desestruturação familiar, que é uma consequência da violência social, também influencia nisso. Então, é muito comum a gente verificar pessoas colocando que a partir do momento que algum elemento da família passou a utilizar droga, que a família se desestruturou toda, né? É verdade, a utilização, um viciado na família causa um desequilíbrio total. Mas é uma outra coisa que a gente precisa pensar. Ele utilizou droga e desestruturou a família, né? Ou ele foi buscar a droga porque a família, de uma certa forma, já estava desestruturada. Eu acho que pode existir as duas coisas, né? Porque se a gente for olhar como causa, a gente vai falar que ele desestruturou a família, né? Mas se a gente for ver como um sintoma, a gente pode ver que muitas vezes a família já tinha um processo de desestruturação, né? Esse jovem já tinha lá um vazio, uma angústia em função desse processo familiar e em função disso ele foi buscar a droga, né? Então a gente precisa, é uma outra coisa que precisa refletir. Ele desestruturou a família ou ele foi buscar a droga porque o núcleo familiar dele já tinha uma certa desestrutura? Mas você não acredita que o ser humano tem que estar preparado para a angústia? Porque a angústia também é um fato da vida. Nem tudo é maravilhoso, nem tudo é sucesso, né? Uhum. Como que você pensa com relação a isso? Então, a angústia é um sentimento inerente do ser humano, né? Só o ser humano sente angústia, porque nós temos consciência, né? A partir do momento que eu tenho consciência, desde do Pithecanthropus erectus, o homem vem se questionando, né? Algumas perguntas extremamente angustiantes. Então, de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. Coisas, né? Que não consegui responder até hoje. Cada um tem a sua, dentro da sua própria crença, da sua crença religiosa e tudo mais. Mas a humanidade, como se, não tem uma resposta única de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde a gente vai. Essas perguntas, por si só, por não ter uma resposta única, elas já trazem uma certa angústia no ser humano. Em busca dessas respostas, nós encontramos algumas certezas que também são angustiantes. Então, o homem passou a ter consciência de que ele é finito, né? De que nós temos a morte, esse projeto aqui vai terminar, a gente não sabe como, quando, e isso também é angustiante. Então, a angústia é um sentimento muito forte, né? E inerente ao ser humano. Acontece que a sociedade, né, pós-moderna agora, ela traz toda aí uma mudança muito rápida, né, de conceitos, de valores, de crenças e automaticamente do comportamento humano, que a gente fica... né, tem um autor Bauman que ele fala da liquidificação dos valores, né? Então, como se tudo tivesse sido jogado no liquidificador e aí nós ligamos ele, batemos e aí a gente vai se perdendo, né? E a gente não sabe o quanto isso tem de positivo e o quanto isso tem de negativo ainda. Então, toda essa questão da sociedade tem trazido muitas angústias, né, para todo mundo. Lidar com as emoções, saber lidar com as emoções é importante. A gente, como pai, como educadores, como profissionais, a gente consegue passar isso hoje para os jovens? Será que eles têm essa noção que é importante saber lidar com as emoções? Então, ninguém tem dúvida, né, de que é importante lidar com as emoções. Acontece que a sociedade sempre privilegiou o racional, né, sempre a razão. Então, eu tenho que pensar e tenho que bloquear os meus desejos, bloquear as minhas emoções, né, porque eu tenho consciência, então eu preciso seguir os valores, as normas, as regras pré-estabelecidas, que tudo isso tem sido questionado na sociedade pós-moderna. Mas ninguém tem dúvida nenhuma de que as emoções é extremamente fundamental. Uhum. Bom, o senhor acredita que a questão das drogas é uma questão policial ou uma questão de saúde pública? Pois é. Se a gente for olhar pelo lado de uma visão repressiva, né, nós vamos falar que é uma questão policial. Mas se a gente for olhar de uma forma preventiva, óbvio que é uma questão de saúde pública. Uhum. Né? A gente precisa entender que existe
a droga vem mostrar um sintoma, né, de adoecimento, de desequilíbrio social. Né? Então, se a gente enxergar como um sintoma de um desequilíbrio social, então, óbvio que aí é uma questão de saúde pública. Né? Então, a gente precisa colocar toda uma questão das políticas públicas que precisam ser verificadas, né, dos projetos sociais, como eles estão chegando até a população carente. E você acha que isso tem sido eficaz? Então, tem algumas tentativas, né, isoladas e tal. Durante muitos anos isso vem aí baseado em instituições filantrópicas, né, assistenciais e tudo mais. Agora tem o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, que é do Ministério do Desenvolvimento, que vem com uma proposta de não colocar isso como algo beneficente para a população, mas sim como um direito, né, a questão da população. O que é o SUAS? O SUAS é igual ao SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. O SUAS é do Ministério do Desenvolvimento, um programa que é o Sistema Único de Assistência Social, né, onde a proposta é levar toda uma política pública e como direito para toda a população brasileira. Bom, com relação ao uso de drogas, que trabalho que o SUAS porque, desenvolve? Porque aí vai chegar até as famílias, né? Vai chegar lá no núcleo, né? Vai chegar lá efetivamente na base para ver... São várias ações. Por exemplo, que isso. tipo de ações? Então, cada localidade vai verificar, né? Porque é um envolvimento aí com as 3 esferas de governo, né? Com a federal, com a estadual e com a municipal. E dentro dessa proposta é fazer o levantamento de quais são as necessidades de políticas públicas, né, e destinar verbas públicas efetivamente para atuar nessas localidades. A questão da psicologia, como que ela trata o viciado? Então, em termos macro, aí até falando em políticas públicas, o Conselho Federal de Psicologia tem, né, um órgão chamado CREPOP, que é Centro de Referência de Psicologia em Políticas Públicas. Né? Então, há alguns anos, o CREPOP vem levantando fazendo um mapa da categoria, né, de quem são esses profissionais, de como eles atuam nas políticas públicas e todo focado efetivamente para a gente tentar, né, o Código de Ética dos Psicólogos está baseado na Declaração Universal de Direitos Humanos, então para que a gente efetivamente trabalhe com foco em cima de políticas públicas, de projetos sociais, para que a gente possa efetivamente fazer uma intervenção mesmo, né, no processo social, e aí vai envolver todas as problemáticas sociais, inclusive a droga. Né? É possível fazer um trabalho eficaz nesse sentido? A psicologia é capaz de fazer isso? Eu queria que você me respondesse depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha, mas volta já já. O maior problema que você pode ter em casa é alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Hoje no programa Cidadania em Pauta, estamos discutindo as drogas e a criminalidade. E aqui nós temos a visita do psicólogo Vandir Zafalon Júnior. A gente terminou o bloco anterior perguntando se a psicologia é eficaz mesmo para combater esse problema das drogas, né? Então, eu não vou falar nem especificamente com as drogas, mas eu vou falar com todas as questões dos problemas sociais. A psicologia, historicamente, ela vem se baseando basicamente num atendimento clínico, né? Isso tem no imaginário social, inclusive, e existe uma crítica, né, de que esse atendimento clínico só atendia as classes, né, mais bem favorecidas da sociedade e tal, e esquecia todo um processo das classes mais necessitadas. Então, há alguns anos já, né, o Conselho Federal de Psicologia, com todos os conselhos estaduais, vem centrando e até discutindo as questões da educação, da formação do psicólogo, voltado especificamente para a população de baixa renda, né, para que tenha mais uma diversidade maior, né, para que a gente tenha uma abrangência social muito maior.
Então, a psicologia tem trabalhado praticamente, né, como categoria em cima desse foco para que a gente possa efetivamente contribuir com as questões da sociedade como um todo. Bom, existia também um certo preconceito com relação à psicologia, até da sociedade, né, de buscar o tratamento psicológico. Hoje, acho que isso está bem melhor, né? Então, historicamente, isso é culpa até da própria ciência, né? Então, no senso comum, a gente ouve muito, eu não vou porque é coisa de louco, eu não estou maluco, né? Mas hoje todo mundo sabe, né? As questões vão se discutindo, a ciência vem se colocando maior e tal, de que a questão do tratamento psicológico não é só uma questão de doido, né? Mas sim um processo de autoconhecimento, de equilíbrio, né, emocional, enfim, toda uma questão. Voltando à questão das drogas, ela está ligada à desigualdade social, na sua opinião? Um dos grandes fatores, sim, né? Se a gente for ver como sintoma social, a gente vai entender, né, que uma sociedade de classe, onde uma sociedade que discrimina uma grande parte da população que não tem acesso às questões até de políticas públicas, né, onde as pessoas não têm o mesmo acesso à educação, não têm o mesmo acesso à saúde, não têm o mesmo acesso às outras políticas públicas aí, a gente vai ver a discriminação. A gente vive num sistema capitalista, né? Zé Ramalho já falava lá no Admirável Mundo Novo, né, que é um sistema que já sente a ferrugem lhe comer, né, há algum tempo já vem se colocando isso. Então, óbvio que se a gente for olhar toda essa questão de má distribuição de renda, de não acesso às questões públicas de uma forma igualitária para toda a sociedade, claro que isso como causa traz um monte de consequências, né, interferindo inclusive na violência urbana e tudo mais. Né? E aí a droga pega carona nessa história. Né? Tá, mas a droga não é só para a classe pobre. Ela está embutida na classe rica, pobre, média, em todos os aspectos. Né? O que o senhor acha disso? Pois é. Então, assim, é muito comum a gente ouvir assim, mas ele tem tudo, ele é rico, tem de tudo. Né? O pai fala, eu sempre dei de tudo, trabalhei, dei de tudo, ele sempre teve tudo, não sei por que ele está nesse caminho. A gente sempre precisa questionar o que é esse deu de tudo, né? O que é que deu de tudo? O que é isso? Então, é muito comum, o pai vai lá e fala que sempre deu de tudo e não sabe o que está acontecendo. Aí o filho chega e coloca que o pai nunca elogiou, o pai nunca abraçou, o pai nunca sentou para conversar de uma forma amigável, só critica, né? Enfim, ou então tem todo um relacionamento distante. Então, a gente precisa entender o que é esse ter de tudo. Né? O que é mais importante para o pai dar para um filho? Então, gente, tem vários aspectos, né? Mas a questão emocional, vamos dizer assim. Então, óbvio que a questão aí do carinho, do afeto, né, de respeitar a individualidade do filho, de entender que o filho é uma pessoa autônoma, única, né, de que ele corresponde de acordo com a sua faixa etária, né? Então, assim, desde pequeno tem todo um processo. Eu falo que a ponte da afetividade, a gente nasce, nós somos crianças, os pais são adultos. O responsável por fazer essa ponte, né, que é uma ponte afetiva aí, são dos pais. Mas, infelizmente, nem todos os pais estão preparados, né, também até pelo seu histórico, para assumir a paternidade. Talvez essa ponte não foi construída por eles de lá para cá. Então, vários fatores envolvem, né? Mas é óbvio que essa ponte da afetividade é uma responsabilidade dos pais e isso é extremamente importante para um crescimento psíquico, né, e até físico, biológico e social do indivíduo. Quando falta alguma coisa, ele entra no processo de desequilíbrio. Quando falta alguma coisa, ele sente um vazio. Quando sente um vazio, ele sente uma angústia. E aí ele pode estar buscando algo lá fora, né, para efetivamente preencher enganosamente esse vazio aqui. As pessoas que têm essa posição privilegiada, vamos dizer assim, talvez busquem a droga mais pela falta até de afetividade, desse tipo de ausência, né, de relação com os pais, né? Mas na classe mais pobre há uma falta de tudo, né? E eu acho que eles sofrem ainda mais a consequência da violência, né? É mais próximo ainda, né? Então, depende de que violência nós estamos falando, né? A sociedade de hoje, com essa questão da pós-modernidade, ela traz algumas coisas novas, né? Que gerações passadas nunca sentiram. Então, por exemplo, as coisas são muito rápidas, né? Então, as pessoas não colocam mais carta no correio, né? Então você passa MSN, trabalha com a webcam lá, dando tchauzinho para o outro que está lá do outro lado do mundo, é instantâneo, né? Então, assim, é uma comunicação muito rápida.
Aí você pega nos restaurantes, tudo fast food, é muito rápido. Você pega... Os próprios relacionamentos amorosos também são muito rápidos, Isso, você né? pega isso é consequência de todo esse processo. Você pega nas empresas, tem o just time, então assim, a empresa não tem mais estoque, o cliente pede, ele liga para o fornecedor entrega, produz rapidamente e já manda, porque estoque é custo. Então assim, uma sociedade onde tudo é muito rápido, muito ligeiro. Qual é a consequência que a gente está vendo disso? Consequência de que as pessoas ficam sem resistência à frustração. Então as pessoas não conseguem esperar. Se senta num restaurante e faz um pedido de alguma comida, alguma coisa, e demora um pouquinho lá, ninguém está lá tomando cerveja tranquilo e tal. Não, já começa todo um processo de desespero, de reclamar e tal, porque é uma sociedade que exige as coisas muito rápidas, né? A própria abertura de crédito, até para a sociedade mais pobre, economicamente falando, contribuiu, né? Então assim, não tem dinheiro, mas vai lá numa casa X lá e faz um carnezinho de 24 pagamentos e consegue. Então, você fica sem, não que as pessoas não tenham direito ao consumo, sim, mas num todo, as pessoas ficam sem resistência à frustração. E aí você pega o jovem que cresce com essa não resistência à frustração, vai chegando época de vestibular, vai chegando época de formatura universitária, onde ele começa a olhar para o mercado de trabalho que não é tão instantâneo assim, não é tão rápido assim, né? Então você pode ver que tem uma resistência muito grande a chegar a ser adulto. Né? Então você pode ver que vai esticando. Então, o cara está lá com 25, 30 anos e ainda está tendo um comportamento de adolescente, porque, na verdade, é um sistema, é uma resistência psíquica de fuga, né? Porque o mundo profissional e o mundo exige adulto, muito, né? ele não é tão rápido, né? Não é tão rápido. As tuas necessidades não vão ser resolvidas tão rápido como o mundo vem trazendo para a gente. Então, eu não sei trabalhar com frustração, isso me dá angústia e isso faz com que eu vá buscar algumas coisas lá fora novamente para me preencher. Mas eu fico preocupada com relação, então, àquele jovem que ele não tem nada disso. Ele não tem o vestibular, ele não tem perspectiva nenhuma de fazer uma faculdade e ele tem vontade de comprar as coisas, porque a televisão é acessível para todos e ali é o tempo todo propagandas. E aí? Esse jovem, então, está mais vulnerável a essa situação, à droga que tira ele da realidade do que qualquer outro. E também o tráfico, né? Você tem algum trabalho nesse sentido com jovens que vivem esse mundo? Tá, então assim, se a gente for olhar a questão da desigualdade social, é óbvio que essas pessoas vão ter muito mais necessidade lá. Por isso talvez com certeza, né, esse enfoque da psicologia como categoria para as políticas públicas, né, para os projetos sociais, para que as pessoas possam efetivamente ter acesso aos trabalhos da psicologia, ter acesso todo, né, o que eles têm direito, né, um direito do cidadão a ter acesso a essas políticas públicas, né, tanto da psicologia quanto da assistência social. E aí, dentro dessa foca, é a única forma de você redistribuir melhor isso e dar oportunidade para as pessoas que estão lá, né, na base da pirâmide econômica, né, também poder ter acesso a tudo isso. A questão do tráfico, quando teve o filme Tropa de Elite, né, eu assustei muito quando assisti o filme, porque antes de assistir as pessoas falaram, nossa, aquilo que é polícia, aquilo que é polícia, aquilo que é polícia, né? Aí quando eu fui assistir, aí você se depara com uma polícia bandida, né? Onde algumas coisas, né, precisam ser discutidas nesse processo, porque, veja bem, o rapaz que está lá no morro, né, passando a droga lá, ele só está lá porque a droga chega até lá. Né? A gente sabe que o grande traficante não está lá no morro, né? O grande traficante está lá no asfalto, né? Em alguns como presidente de escola de samba, alguns como presidente de clube de futebol, alguns como deputado, né? Estadual, federal, todo mundo sabe disso, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, se a droga chega até lá, né? Só que aí a intervenção policial é lá, né? Então aí mata-se lá. Né? Que é o fim da linha, né? Não se mata que é o fim do processo. Que é o fim do processo, né? Então, na verdade... Mata-se o que é mais fácil, né? É um engenheiro que está lá, que não tem acesso às questões de políticas públicas, né? O tráfico, de uma certa forma, proporciona isso para ele, proporciona lá
abre aspas, fecha aspas, um certo status, né? Ele passa a ser respeitado na sociedade, ele passa a ser visto como alguém, né? Como está lá totalmente marginalizado, sem acesso à escola, sem acesso Ele tem à acesso a um saúde. certo poder, né? Que ele não Isso. teria de jeito nenhum de outra Isso. forma. Mas ele é a linha da ponta, né? Todo mundo sabe que a droga chega pelo porto, a droga chega pelo aeroporto, né? As drogas chegam dentro desse processo. E isso, as pessoas pensam assim que isso é uma realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Mas não é uma realidade só do Rio. Não, Araçatuba não, também isso. tem isso. Não, eu estou exemplificando o filme lá que é uma sim. questão nacional. Mas óbvio, a droga chega até os pontos, né? Então assim, ó, a boca de fumo lá, que hoje nem tem mais, né? Porque é entregue por mototáxi, né? Pelos aviõezinhos aí, então até isso é fast food, né? A pessoa não precisa ir mais até o ponto de droga. Ela liga e a droga chega até ela, né, rapidamente lá por intermédio de alguns mototáxis e tal, coisa do gênero. Então, é entrega imediata mesmo. Bom, quando essas pessoas não são mortas, elas vão parar nas penitenciárias, que também é um reduto de drogas. Né? Porque a gente ouve que está ali também tem drogas, né? Então, ó, eu vejo tudo isso como um sintoma. Né? O que acontece dentro da penitenciária, o que acontece dentro das escolas, o que acontece dentro de algumas instituições, é reflexo de todo um processo social. Né? Para a sociedade como um macro, a gente vai ver que essas coisas também estão acontecendo lá. Né? Então, tem vários fatores que precisam ser vistos e discutidos e refletidos. A gente falou da mídia, né? O senhor acha que a mídia incentiva o uso de drogas? Então, se a gente for falar das drogas lícitas, né? A gente vai ver lá fulano que é brameiro, fulano que é não sei o quê, né? Então, enfim, todo um processo de incentivo, pessoas que têm aí um referencial, né, de ídolo e coisas e tal, pessoas que poderiam efetivamente estar dando exemplo, trabalhando para processo mais educativo, estão lá olhando só para eles. O senhor acha que há uma influência, por exemplo, artistas que fazem propaganda de bebida alcoólica, isso influencia um jovem, por exemplo? Então, você pega o adolescente que ele foca, então assim, ó, ídolos é idade típica de adolescente, né? Por quê? Quando criança, ninguém tem a sua própria identidade ainda. Quando chega na adolescência, ele começa a construir a sua própria identidade. Para construir a minha própria identidade, eu preciso me afastar da identidade que eu me baseei até então. Então, existe um afastamento da família, é o momento em que o jovem olha mais para os amigos lá fora, participa mais de times e tudo mais, tem vergonha, às vezes, do pai e da mãe, né? Tudo dentro de um processo natural, aí, porque ele está, na verdade, precisando se afastar. Como ele precisa se afastar e criar sua própria identidade, ele pode se focar em alguém lá, é aí que surgem os ídolos, né? E aí, se o ídolo usa cabelo vermelho, todo mundo usa cabelo vermelho, se o ídolo usa, né, calça rasgada, todo mundo aparece com calça rasgada. Se o ídolo bebe, né? Se o jogador de futebol famoso lá fala que aquele tipo de bebida é a melhor, que vai trazer todo um processo. Fora a questão do marketing aí, que aparece, né, toda uma questão lá de bem-estar, né, de felicidade, então relacionando todo aquele processo. Claro que isso influencia. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está esgotado, teria muito mais coisa para falar. Eu queria, assim, um conselho final aí, para nós que estamos aqui, a sociedade em geral, para como lidar com o problema da droga assim, da melhor forma possível, né? Nossa, um conselho é dificílimo, né? Mas eu queria deixar como mensagem assim, para que a gente pare um pouquinho de olhar para a droga como efetivamente um problema, né? E que a gente possa entender assim, o que é que está acontecendo com esse indivíduo, né? O que é que esse indivíduo está dizendo para nós, o que ele está necessitando, o que ele está precisando, né? Porque eu sempre falo, ninguém precisa de álcool para dançar a noite inteira, ninguém precisa de droga para fazer grandes viagens e tal, né? Na verdade, a gente não precisa dessas questões. Então, se a pessoa está usando, de uma certa forma, é um aviso. Que algo não vai bem. Algo não está bem, está num desequilíbrio. Então, assim, qual é esse desequilíbrio? O que é que esse cidadão está efetivamente precisando? Aí sim a gente vai tentar, né, talvez ter uma intervenção mais efetiva, coisa do gênero. Assim. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Ok, obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Ok. Eu agradeço também a sua audiência e espero você no próximo programa. Até lá.